Pessoal, alguém, por favor, avise que está visualizando e está escutando o professor perfeitamente. Sim. Graças. Então, pessoal, dando sequência nossa aula sobre cinética. Cinética é parte da química que estuda o que? A velocidade da reação. Nós estudamos a termoquímica, é parte da química que estuda as trocas de calor. Agora, cinética é a parte que estuda a velocidade, detalhe, das reações químicas. Não devemos nos confundir com a velocidade lá da física, né? Com deslocamento, velocidade média de um carro e coisa e tal. Então, aula 2, eu já começo falando sobre a energia de ativação. O que nós vimos na nossa primeira aula sobre cinética? Bom, o professor destacou em lâminas quais são os fatores necessários para que ocorra uma reação química. E o primeiro fator é o quê? É o contato entre os reagentes. Se não ocorrer o contato entre os reagentes, não ocorre o quê? A reação química. O segundo fator é necessário que esse contato seja efetivo. Isso vem em exercícios, tá? Ou seja, orientação favorável, contato efetivo, tá? O que significa isso? Que uma molécula vai colidir com outra molécula e ela tem que ter uma orientação favorável para que ela consiga quebrar a ligação e formar uma nova substância. Então, tem que ter o contato entre os reagentes, primeira característica. A segunda característica, esse contato tem que ser efetivo. E a terceira é que, para que ocorra a quebra da ligação, tem que ter uma energia mínima necessária para que, ou seja, para que essas moléculas colidam e para que essas moléculas se quebrem e se formem. A chamada EA. Então, o que é a EA? A energia de ativação. É uma energia mínima necessária para que ocorra uma reação química. Basicamente, é isso que nós vimos na nossa aula sobre cinética, no início, a introdução sobre cinética. E o professor destacou para ti, em termos de gráfico, como é que nós identificamos, né, a energia de ativação num gráfico. O professor destacou. Sempre a energia de ativação é do reagente até o quê? Até o ponto mais alto. Então, a gente pega o valor do reagente, sempre vai estar, digamos que esteja 10, tá? E aqui esteja 100. Lá em cima, 100. Então, vai ser de 10 até o ponto mais alto. Essa é o que? A nossa energia de ativação. Aí perguntar, quanto é que vale a energia de ativação? Bom, de 10 até 100, a minha energia de ativação, sem catalisador, energia de ativação sem catalisador, vale 90. Por quê? Porque é do reagente até o ponto mais alto. Aí o professor também destacou, vou apagar aqui essa partezinha do que o professor fez aqui, apagar esse risco, que o professor destacou quanto é que vale a energia de ativação com catalisador. E como é que nós identificamos a curva com catalisador? Sempre aquela menor curva é a curva com catalisador. Mas não muda o processo. Vai ser sempre o quê? Vai ser sempre do reagente até o ponto mais alto. Nesse caso, o ponto mais alto com o catalisador é aquela que vai ser a menor curva. Por quê? Porque a função do catalisador é aumentar a velocidade, diminuindo a energia de ativação. Então, sempre aquela menor curva vai ser o quê? A curva com catalisador. E o professor destaca o quê? Olha, qual é o caminho mais rápido? É ir, digamos que a gente fosse numa corrida ou numa caminhada, a gente quer chegar aqui no final mais rápido. Ora, se a gente for por cima, a gente vai levar um tempo X. Agora, com certeza, a gente vai chegar bem mais rápido, né? Seguindo o caminho de baixo. Então, a energia de ativação sempre é aquele, com o catalisador, vai ser sempre aquele onde a curva é a menor. E daí tá lá, quanto é que vale a energia de ativação com o catalisador? A gente não vai ter o ponto mais alto. Vou botar aqui um valor característico, vou botar aqui 50, como referência aqui com o catalisador. Então, de 10 a 50, quanto vale a energia de ativação com o catalisador? Vale 40. E aqui a gente pode fazer uma análise. O que o catalisador fez com a energia de ativação? Ele diminuiu, ó, porque sem catalisador vale 90 e com o catalisador 40. Então, o catalisador ele diminui a energia de ativação
E quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Então, isso é extremamente importante em termos de exercício. Ah, claro, em conhecimento químico também, claro. Mas em termos para resolução de exercício, saber que o catalisador diminui, porque vem lá no exercício, aumenta, não. O catalisador diminui a energia de ativação. Ok? E o professor destacou também que esse ponto mais alto aqui, ó, é chamado de complexo ativado. Chamado de complexo X, ativado. E o que é o complexo ativado? Ora, o complexo ativado é o momento exato onde o reagente se transforma em produto. Isso é detalhe, isso é uma estrutura instável. É o momento exato onde quebra a ligação, se forma um novo produto. Então, o complexo ativado é o ponto mais alto. Se perguntasse lá, quanto é que vale o complexo ativado? Basicamente, é ver quanto é que é o pico mais alto. Quanto é que é o pico mais alto, vai verificar lá que o complexo ativado, nesse caso, valeria 100. Tá? Bom, o que nós temos que saber sobre o catalisador? Que o catalisador, a função dele é o quê? Aumentar a velocidade da reação. Tá? E, detalhe, ele não participa da reação. Tá? Ele não é consumido. Ele só faz com que a reação, tanto direta quanto a inversa, fique mais rápido. Tá? Quando a gente fala direta e inversa, é que assim, ó, do reagente até o produto, está aqui direto. O processo contrário, o que seria o processo contrário? Seria a reação inversa. Então, indiferente for a reação direta ou inversa, a função do catalisador é só deixar o que? A reação mais rápido. Outra característica importante também sobre o catalisador, o professor destacou também na última aula, que ele o quê? Ele não vai alterar o ΔH, ele não altera a variação da entalpia. E por que ele não altera a variação da entalpia? Porque o catalisador é do reagente até o ponto mais alto. A variação da entalpia é do reagente até o produto. Então, repare que aqui está o reagente, ó, e aqui está o produto. Então, o ΔH é do reagente até o produto. Então, o catalisador não altera a variação da entalpia, tá? Isso vem em exercício, isso é importante. Bueno, agora a gente vai ver o que? Mais algumas características sobre a catálise. Eu vou destacar para vocês a catálise homogênea. Eu não me lembro, eu acho que eu já falei isso na última aula, mas vamos repetir. Tá? Existe a catálise homogênea, a catálise heterogênea e a autocatálise. Então, como é que vocês vão identificar aí, numa reação química, se a catálise é homogênea ou heterogênea? Eu me lembro que eu acho que eu li isso aí bem no finalzinho, trabalhei isso contigo no final. Né? Então, o que é a catálise homogênea? Bom, a catálise homogênea é sempre o quê? Ó, quando o catalisador forma com os reagentes um sistema monofásico. O que é monofásico? Uma fase só. Ou seja, eles vão estar, os reagentes vão estar no mesmo estado físico que o catalisador. Então, lembrando que o reagente é sempre à esquerda, né? Sempre à esquerda é o reagente, e à direita nós temos quem? O produto. Então, visualize o quê? Visualize que aqui, ó, o dióxido de enxofre está no estado gasoso, o oxigênio está no estado gasoso. E o que está em cima da seta é o catalisador. E qual é o estado físico do catalisador aqui, que é o dióxido de nitrogênio? Ora, também está no estado gasoso. Então, quando o reagente e o catalisador estão no mesmo estado físico, nós chamamos isso de catálise homogênea. Agora, quando é que ocorre a catálise heterogênea? É a mesma coisa, só com um pequeno detalhe. O reagente não vai estar no mesmo estado físico que o catalisador. Então, aqui, ó, o reagente está no estado gasoso, o reagente está no estado gasoso, mas o nosso catalisador, que é aquele que fica em cima da seta, a representação, isso é apenas uma representação, tá? Ó, o nosso catalisador aqui, ele está o quê? Está no estado sólido, então não está no mesmo estado físico, então a gente classifica isso como catálise heterogênea. Bom, e por fim, a autocatálise. O que é a autocatálise? Bom, a autocatálise é quando o produto se transforma ao mesmo tempo em quê? Em catalisador. Por exemplo, na reação aqui, o que nós temos? Nós temos cobre, está em vermelho, que a reação, o professor colocou em azul.
Então, aqui nós temos cobre, nós temos o ácido nítrico. No produto, nós temos aqui o nitrato de cobre, nós temos água e nós temos o monóxido de nitrogênio. Logo, vamos fazer uma pequena leitura. A autocatálise é um tipo de reação no qual um dos produtos reage com o catalisador. E o exemplo aqui colocado é qual? A reação entre cobre metálico, então a reação entre cobre metálico e o ácido nítrico. Ok, está ocorrendo essa reação química, ó. O cobre está reagindo com o ácido nítrico. Catalisada por quem? Pelo monóxido de nitrogênio. Então, esse aqui é o monóxido de nitrogênio. Então, da reação do cobre com ácido nítrico, se produz, além de nitrato de cobre, tá? Se produz o quê? Monóxido de nitrogênio. Então, isso aqui se forma e é ele que vai fazer com que a reação fique mais rápido. Então, seria, na realidade, ele é o produto e, ao mesmo tempo, ele é o catalisador. Ele vai fazendo com que ele vai sendo formado e, ao mesmo tempo, ele vai fazendo com que a reação fique mais rápida. Chama-se uma autocatálise, tá, pessoal? Então, eu tinha falado isso na última aula, mas eu acredito que falei de uma forma rápida. Então, eu decidi nessa lâmina aí falar um pouquinho mais, porque isso aparece no exercício e errar esse tipo de coisa é uma maldade, porque é extremamente fácil, porque simplesmente você olhar o estado físico ali do reagente e do catalisador, você já sabe dizer se é homogêneo ou heterogêneo. Bom, e agora outros conceitos, tá? Que é importante aí em termos de, quando a gente fala sobre velocidade das reações, porque a gente fala assim, catalisador, a função do catalisador é que é aumentar a velocidade da reação. Né? E um dos objetivos na química, que o professor destacou para ti isso, é às vezes fazer com que uma reação fique mais rápida e outra fique mais lenta. O exemplo que eu coloquei para ti digamos que eu sou um químico, eu trabalho em uma determinada empresa de fábrica de bolachinha, bolacha recheada, né? Bolacha Maria, sei lá, qualquer produto. E daí me é solicitado que eu produza um conservante que faça com que aquele produto dure por mais tempo. Então, eu tenho que lá criar um conservante, tá? Para fazer com que diminua a decomposição aí do produto a ser vendido. Aí existe o sistema aqui, ó, chamado inibidor. Ó, inibidor. Também chamado de catalisador negativo. Ou seja, ele é uma substância que diminui a velocidade da reação. Então, por exemplo, aí seriam os conservantes. Depois eu coloquei um exemplo. Ó. O nitrito de sódio diminui a velocidade da reação de decomposição das carnes. Ok. Só que também tem alguma substância que faz com que a reação corra mais rápido do que ela ocorre, mesmo na presença de um catalisador. Ou seja, tem lá o catalisador e vai ter uma substância que vai ativar esse catalisador. Nem sempre aquele catalisador, em determinada reação, ele aumenta a velocidade. Então, é necessário que uma outra substância faça com que esse catalisador funcione, ou mesmo que ele funcione de uma forma mais eficiente. Então, não vem esse termo aqui, ativador. E o que é ativador? Vamos fazer a leitura. Também chamado de promotor do catalisador. Ó. Promotor do catalisador. É a substância que intensifica o efeito do catalisador, que sozinho não existiria nenhum efeito sobre a reação. O exemplo, a fabricação da amônia, que utiliza o ferro como catalisador e é ativada pelo óxido de potássio ou o óxido de alumínio. Tá? Então vem esse termo ativador. O ativador significa que ele vai ativar quem? Ele vai ativar o catalisador. Ele vai deixar o catalisador mais eficiente ou simplesmente fazer com que esse catalisador realmente funcione aí da melhor forma possível. Ok? Então são esses dois termos, só para saber identificar o que é o inibidor. E o inibidor, ele vai fazer o quê? É um catalisador que vai diminuir a velocidade. É o contrário do objetivo de fazer com que a reação fique mais rápida. E já o ativador é um termo que faz com que, na verdade, o ativador é uma substância que vai fazer com que o catalisador seja mais eficiente. Bom, mais dois termos que não deixam de ser importante, o chamado veneno do catalisador. O que é o veneno do catalisador? Bom, está lá a reação química, está lá o produto, e aquele produto tem ali o catalisador. E dependendo
da substância que é produzida ou da substância que está sendo interagida, aquele catalisador não funciona. Não existe uma coisa chamada veneno catalítico, ou seja, veneno catalisador. E o que ele é? Vamos fazer a leitura. É a substância que diminui ou mesmo anula o efeito do catalisador. O exemplo é o arsênio. O arsênio anula a ação catalítica da platina. Então, ou seja, isso é o veneno eu chamo de veneno catalítico, né? Dependendo do contexto, do texto, eu chamo de veneno catalítico. Né? Então, mas é claro, existe esse veneno do catalisador. Ou seja, ele não deixa o catalisador funcionar. Agora, o mais comum é aparecer essa palavra aqui, ó, catálise. E nesse caso aqui específico, seria a catálise enzimática. O que é catálise enzimática? Vamos fazer a leitura. Algumas reações que seriam lentas em um tubo de ensaio ocorrem rapidamente em organismos vivos pela presença de catalisadores denominados de enzimas. Tá? O professor de biologia já destacou, eu acredito que esse é um termo que o professor fala bastante para vocês. Eu vou dar um destaque maior devido aí a grande presença de exercício que fala sobre as enzimas, né? Lembrando que a química não existe mais aula de química, aula de física, aula de biologia. Hoje nós temos aula de ciências da natureza e suas tecnologias, onde o professor de química vai falar sobre biologia, vai falar sobre física, onde o professor de biologia vai falar de química, vai falar de biologia, na verdade vai falar de biologia e também de química, o professor de física vai falar também sobre a química. Então, na verdade, é ciência da natureza e suas tecnologias, então está tudo junto e misturado. Então, as enzimas, em termos de catálise, tá? Ou seja, elas são catalisadoras biológicas. Se não fossem as enzimas, né, muitas reações seriam muito lentas no nosso organismo. Né? A gente não estaria vivo devido ao que as reações seriam muito lentas. Então, elas são essenciais aí para que nós estejamos aí desempenhando a nossa função aí no dia a dia. Por quê? Porque nesses exatos momentos estão ocorrendo milhões e milhões de reações do nosso organismo, elas são muito rápidas, e as enzimas é que fazem esse processo. Tá? Por quê? Porque elas são catalisadoras biológicas. Então, sempre que falar sobre enzimas, te lembra que as enzimas são catalisadoras biológicas. Então, aqui o professor colocou um exemplo, tá? Nós temos aqui a maltose, é um açúcar, esse aqui é um açúcar, tá? E na presença da água, o que a água faz com a maltose? Ela se quebra. Vai ocorrer uma reação chamada hidrólise. Então, ou seja, a água vai quebrar esse açúcar. Tá? Só que esse é um processo lento. Mas aí nós temos aqui uma enzima, ó, a maltase, que faz com que essa reação ocorra de forma mais rápida. Tá? Então, tá aqui ocorre a produção da glicose. Então, a maltose é o quê? É uma enzima biológica, na verdade, ela é uma catalisadora. Tá? Então, as enzimas são sempre chamadas catalisadores biológicos. Um outro exemplo bem prático de catalisador, em termos de corpo humano, a pessoa está lá correndo, justo na minha época, hoje não se faz mais isso, né? Na minha época a gente tropeçava lá e ralava o joelho, né? E saía o sangue ali, para matar as bactérias, a gente colocava água oxigenada. E o que a água oxigenada faz no sangue? Né? Ou seja, o sangue tem uma enzima que vai fazer com que ocorra o quê? A decomposição do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Ou seja, a água oxigenada tem uma grande quantidade de oxigênio. Então, essa enzima, ela decompõe o peróxido de hidrogênio, fazendo que ocorra uma liberação maior de oxigênio, e ali fazendo com que mate ali as bactérias. Né? Então, isso são as enzimas biológicas. Tá? Ok. Bom, o professor destacou bastante aí o catalisador devido à importância. Praticamente todo exercício teórico que vem de cinética, o catalisador está ali presente. Ok? Agora nós vamos entrar no fator que também é extremamente importante, que são quais são os fatores que aumentam a velocidade da reação. Aqui já vou dando uma dica, vai ser tudo aumentar. Tá? Ou seja, quanto maior a temperatura, quanto maior a concentração, quanto maior a superfície de contato, tudo maior. Quanto maior será a velocidade.
Vamos entender. Os principais fatores que alteram a velocidade das reações são a superfície de contato, a temperatura, a concentração do reagente e o uso de catalisadores. Não é o único, não. Por exemplo, a luz. A luz, dependendo da reação química, ela é uma catalisadora. Então, existem outros fatores que fazem com que a reação química ocorra de uma forma mais eficiente. Por outro exemplo, descarga elétrica. Então, às vezes até a ausência da luz. Então, dependendo, mas isso é muito raro, a ausência da luz é muito rara. Tá? Ou seja, é a luz que faz determinadas situações que ocorra mais rápido. Então, os principais fatores que alteram a velocidade, ou seja, que aumentam a velocidade, vai ser o quê? Maior superfície de contato, maior temperatura, maior concentração dos reagentes e o uso de catalisadores. Então, agora eu vou dar um destaque o quê? Para o primeiro tipo, ou seja, o primeiro fator que aumenta a velocidade da reação. E esse fator é o quê? É a temperatura. E aqui está a chave. Ó. Quanto maior for a temperatura, maior a velocidade das reações. E por que a temperatura aumenta a velocidade da reação? Bom, para que ocorra uma reação química, tem que ter o quê? O contato entre os reagentes. As moléculas, elas estão se movimentando. Tá? Embora que a gente não está vendo ali, mas elas estão se movimentando. E o que acontece quando se aumenta a temperatura? A temperatura aumenta a energia cinética. Ou seja, misturando com física, aumenta a energia cinética. Ou seja, as moléculas começam a se movimentar mais rápido. E quanto maior a movimentação, maior o número de colisões. E quanto maior o número de colisões, mais quebra das ligações e maior formação de quê? De produtos. Mas basicamente é isso. Quanto maior o número de contato, maior o quê? Maior o número de colisões, maior o número de quebras. Então, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Por quê? Porque aumenta o número de colisões e quanto maior o número de colisões, maior será a velocidade. E um exemplo, para vocês se lembrar na hora de resolver exercício, vou colocar aqui, alternativa A, e coloca que a temperatura está a 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. A alternativa B está informando que a temperatura está a 50 graus Celsius. E a alternativa C está dizendo que a temperatura está a 100 graus Celsius. Aí você vai ter que escolher lá qual alternativa que faz com que represente um fator que aumenta a velocidade. Qual você vai escolher? Sem dúvida, você não vai precisar pensar muito. Vai ser o quê? A letra C. E por que vai ser a letra C? Porque tem maior temperatura. E quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação. Ok. Vimos o primeiro fator que aumenta a velocidade da reação, que é a temperatura. O segundo fator, e vem muito também esse segundo fator, que é a superfície de contato. Bom, vamos fazer pequena leitura. Superfície de contato. O que é a superfície de contato? Deixa eu marcar o texto. Texto. Pegar a cor característica. Ó. Então, o que nós vamos ver agora? Superfície de contato. Lembrando que tudo é maior. Quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. O exemplo que o professor colocou aqui é o quê? Nós vamos fazer uma fogueira, tá? A gente vai para a praia, tá liberado, já acabou o Covid e tal. A gente vai para a praia lá e vamos fazer, de noite lá, vamos fazer uma fogueira lá. A gente vai pegar um violão, vai ficar cantando lá, vai ficar todo mundo rindo lá, comemorando lá, que acabou o Covid. Ok. E aí, para fazer essa fogueira, como é que a gente vai fazer? A gente vai juntar a madeira de uma forma compacta ou simplesmente a gente vai fazer uma fogueira onde a gente permite que aumente o quê? A superfície de contato, ou seja, uma maior concentração de oxigênio, onde o oxigênio tem uma maior superfície de contato na madeira. Lembrando que sem oxigênio não tem fogo. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Um grande exemplo é o seguinte: o que é mais fácil pegar fogo? Uma tora de madeira ou um graveto bem fininho? O graveto mais fino. Por quê? Quanto mais fino for, maior a superfície de contato.
Terceiro exemplo. A pessoa ficou doente, vai no médico, e chega lá no médico, o médico vai perguntar: oi, tudo bem? Como é que tá? E aí, tal, pergunta seu nome, faz aquela a apresentação inicial e pergunta: o que que tá sentindo? Qual é o teu problema? Aí você vai lá e começa a chorar: doutor, tá doendo aqui, tá doendo ali, dói tudo, doutor. Aí o doutor, após ali as informações que você coloca ao médico, ele vai simplesmente botar na receita a tua medicação. E ele vai dizer assim: tome esse comprimido em 8 horas. Tome esse comprimido em 12 horas. Ok, mas quando você chega na farmácia, compra essa medicação, você vê que é um comprimido extremamente grande. E você tem dificuldade de, poxa, vou ter que engolir isso aí, e agora? Eu não consigo, não passa pela minha garganta, eu tenho uma garganta muito pequena, não consigo engolir isso. Aí você chega em casa, você tem que tomar, lembrando que o médico falou assim: tome em 8 horas, em 12 horas. Então você vai lá e diz: vou amassar esse medicamento. Você vai lá, deixa esse medicamento em pó, e nem você toma esse medicamento em pó. Qual a consequência disso? A consequência é que quando o médico fala: tome esse comprimido em 8 horas, ou em 12 horas, significa que o princípio ativo, aquilo que vai combater lá bactéria, vírus, né? O princípio ativo vai sendo liberado pelo medicamento, e esse é o tempo que esse princípio ativo vai estar interagindo com o organismo. Agora, quando você toma esse medicamento em pó, questões de 15 minutos, 20 minutos, todo esse princípio ativo já foi liberado do teu organismo, de uma forma muito rápida. Não vai ser eficiente durante aquele tempo, mas como ele tem que estar interagindo durante horas, ele não vai ocorrer isso. Por quê? Porque você aumentou a superfície de contato, você vai fazer com que a reação ocorra muito mais rápido, fazendo com que ele fique em pó. Então, aquele exercício que tiver assim, qual o fator que aumenta a velocidade da reação? Uma substância sólida ou uma substância em pó? A resposta tem que ser em pó, porque em pó aumenta o quê? A superfície de contato. Mas simples, só não estou conseguindo entender bem essa história de estar em pó superfície de contato. Quando a gente pega, peraí que eu vou botar sair dessa lâmina. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver onde é que está. Aqui. Quando a gente tem um comprimido, está aqui ele inteiro, ok? Então, a superfície de contato é somente na extremidade. É somente na extremidade. Essa é a superfície de contato. Agora, quando a gente pega esse comprimido e vai dividir ele em vários pedaços, então a gente vai ter vários pedaços desse comprimido. Ele está em pó. Então, nesse exato momento, a gente é o quê? Aumenta a superfície de contato desse comprimido. Então, faz com que ele ocorra o quê? Mais rápido. Então, pessoal, ao ter que tomar um comprimido, não esmague esse comprimido. Né? Se fosse o caso, ou seja, esse medicamento ele já viria em pó para você. Tá? E quando isso é permitido, ele já vem em pó também. Né? Tem a opção, você quer em pó, você quer em comprimido. Tá? Então, assim, você deve tomar aquele medicamento conforme está ali, como ele foi planejado para que você seja beneficiado por esse medicamento. Tá? Então, o que é importante? Quanto maior a superfície de contato, e tudo é maior será o quê? A velocidade. E por isso que o professor colocou aqui esse exemplo do Estomazil. Né? Então, a pessoa está com azia, a pessoa não tem Covid, a pessoa foi para festa e tal, comeu bastante churrasco. Só que no outro dia a pessoa está com azia. Por que está com azia? Porque para se decompor o alimento ali, o organismo vai liberar uma maior quantidade de ácido clorídrico. Ou seja, aumenta a acidez. Então é necessário que você tome um medicamento para neutralizar essa acidez. Geralmente sempre vai ser o quê? Uma substância básica. Né? Porque tem uma substância ácida, para neutralizar uma substância ácida, toma uma substância básica. E a gente geralmente vai tomar o quê? Vai tomar um efervescente, que é em quê? Em pó. E por que ele é em pó? Para que ele age o quê? Mais rápido. Praticamente é instantâneo. Você toma esse Estomazil, por exemplo, é apenas um exemplo, né? Diferente de sabor, tá sabor aqui abacaxi, né? E ele vem em pó, porque toma automaticamente, é questão de segundos,
diminui ali já a acidez ali do teu estômago. Tá? Você vai diminuir essa sensação de azia. Tá? Então, segundo fator, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Bom, e o terceiro fator, o professor vai destacar aqui agora, é a concentração. E sempre vai ser maior. Quanto maior a superfície de contato, quanto maior a temperatura, e agora, quanto maior a concentração, maior será o quê? A velocidade da reação. E por que isso ocorre? Ora, toda velocidade está diretamente relacionada com o número de colisões. E aqui nós temos aqui uma solução com uma determinada quantidade de moléculas, uma determinada concentração. No segundo caso aqui tem muito mais moléculas. Isso significa que aqui o número de colisões vai ser muito maior. E quanto maior o número de colisões, maior a quebra, maior a formação. Então significa que maior vai ser o quê? A velocidade. Tá? Sempre que tiver maior número de colisões, maior vai ser o quê? A velocidade. E quanto maior a concentração, maior a velocidade. Um grande exemplo é o ônibus. Se a gente entrar no ônibus vazio, a gente consegue subir pela porta e descer pela porta e não bate ninguém, não toca ninguém. Agora, se esse ônibus estiver lotado, a gente vai corrigir, a gente vai acabando tocando numa pessoa no outro para poder ir passando entre pessoas para poder descer. Então, aumenta as colisões. Quanto mais concentrado, maior a quantidade, maior o número de colisões, maior é a velocidade. Então, pessoal, até exato momento, o que nós vimos? Nós estamos vendo os fatores que aumentam a velocidade da reação. O que nós vimos? Que quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Lembrando que a substância em pó é mais rápido que uma substância inteira. Tá? Quanto mais fino, mais rápido. Tá? E quanto maior a concentração, quanto maior a quantidade, maior será a velocidade. Ok? Pessoal, nesse exato momento, vocês coloquem a palavra presente, tá? Para marcar aí que vocês estão assistindo a aula até esse exato momento. Tá? Nós temos aí mais alguns minutinhos de aula. Mas você nesse exato momento, escreva aí a palavra presente. Tá? Você vai dar 30 segundos, vocês têm esse tempo aí para colocar a palavra presente, para marcar que estava presente durante todo o período. Aquele pessoal aí que resolve aí não assistir a aula, resolve simplesmente virar para o lado e dormir, nesse exato momento ele não está escutando o professor, ele não vai colocar a palavra presente, depois ele vai ficar com falta. Ok? Você já deu a oportunidade de colocar a palavra presente. Vamos para o próximo fator. E agora sim, né? Vamos voltar ao início da aula, que é o catalisador. Ou seja, o catalisador é um outro fator que aumenta a velocidade da reação. E como é que ele aumenta a velocidade da reação? Diminuindo o que é a energia de ativação. E quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade. E foi o que o professor destacou aí, né? No início da aula. Que, ou seja, o catalisador ele diminui a energia de ativação. Ele não diminui o ΔH. Ele diminui a energia de ativação. Tá aqui o vermelhinho, ó. Ó. Aqui em preto, aqui, energia de ativação sem catalisador. Ó. E aqui a menor curva é a curva com catalisador. E o catalisador é um fator que o quê? Aumenta a velocidade da reação. E como é que ele aumenta a velocidade da reação? Diminuindo a energia de ativação. Ok? Pessoal, eu acho que eu não botei aqui. Não. Mas o que eu quero destacar? Existem outros fatores que aumentam a velocidade de reação? Sim, existem outros fatores que aumentam a velocidade de reação. Professor, quais são esses? Luz. Eu sempre, geralmente em aula, dou esse exemplo. Tem uma série chamada House, onde o House é um cara extremamente antipático, estúpido, né? Com seus auxiliares. Mas o cara é um gênio, cara. Na área, o cara é extremamente inteligente. E só que ele trata tanto os seus auxiliares como os pacientes de uma forma extremamente não apropriada, né? Digamos assim, politicamente correta. Simplesmente ele não aceita assim, certas atitudes das pessoas. Ele acha que é o cara e ele realmente é o cara. E num dado episódio, num determinado capítulo, ele está ele está afirmando que tal paciente está com tal doença. E os auxiliares, não, House, ele não está com essa doença.
Então, o que que ele faz? Ele pega uma seringa, enfia na bexiga do paciente, retira uma certa quantidade da urina e vai o quê? Vai até o laboratório de química. E tem 2 reagentes, né? E coloca um reagente e se mudar de cor, o paciente está com tal doença. E se não mudar de cor, o paciente não tem essa doença, e quem dizia isso eram os auxiliares. House, você está errado. Ele não tem essa doença. É outra situação. E House, não, eles têm essa doença. E para que House provasse para eles que que tivesse com a doença, teria que mudar a cor ali da urina. Ao colocar o reagente, teria que mudar a cor, só que não mudava de cor. E aí os auxiliares, que são outros médicos de House, falam assim, House, não está mudando de cor, viu? Ó, você está errado. Né? House fala, vocês faltaram, né, a aula de química orgânica, onde simplesmente ele pega a luz, uma lâmpada, e coloca essa mistura na presença da luz e automaticamente muda de cor. Então, determinadas reações na presença da luz faz com que a reação fique mais rápida. Ia mudar de cor? Ia, só que ia levar mais tempo. Tá? Então, a luz é um fator que aumenta a velocidade. Existem outros fatores? Existe, por exemplo, a pressão. Quanto maior a pressão, o que acontece com o volume? Menor o volume. E quanto menor o volume, mais próximas estão essas moléculas. E quanto mais próximas, maior a número de exclusão, maior será a velocidade. Ok? Mas os principais fatores são esses. Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. E o catalisador, né? A presença do catalisador, ele diminui a energia de ativação e maior será a velocidade. Ok, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, tá? Essa parte teórica. Aí na próxima aula, a gente vai o quê? Na aula de quinta, a gente já vai começar a fazer exercícios, tá? Sobre essa parte aí de cinética. Nesse exato momento, eu vou parar a apresentação. Escreva a palavra presente. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Pessoal, vou parar a gravação.